Ok, gravando. Então, vamos mostrar a análise dos dados. Tá? Primeiro, vocês vão entrar no site. Bem, quem quiser usar o R pode, mas aí eu não vou apresentar. Vocês vão entrar no site nesse login, nesse endereço está aqui em cima. Tá? Para fazer a busca via Google, Size on Demand for Academics. Processo normal de login, vocês têm que aceitar os termos. Se vocês não tiverem, como é provavelmente o caso, nessa opção aqui, Don't Have a SaaS Profile, e seguir o procedimento normal. Eu recomendo usar o e-mail oficial, ou pelo menos fazer esse acesso através da Rural, né? Saindo da Rural no primeiro dia. Tá? Para poder garantir que tem acesso ao on-demand. É provável que mesmo com o e-mail não UFRPE de casa consiga fazer, mas pelo sim, pelo não. Depois que fizer, vai aparecer essa tela e você quer o Size Studio, que está marcado num vermelhinho aí, que quase não dá para ver. Marcou, vai aparecer uma tela sequencial, uma tela dividida em 3, em que você quer entrar nessa parte do Server Files and Folders. Tá? Clica no Files e clica na setinha para cima. Vai enviar um arquivo, você pode enviar qualquer arquivo que você queira. O Size lê arquivos Excel. Então, basta você enviar o arquivo Excel que tem seus dados. Depois disso, o Size é um programa muito antigo. Década de 60, já existia o Size. Então, ele não conhece a estrutura, não reconhece a estrutura de arquivos que nós usamos no Windows ou no Mac, ou no Linux. Ele predata isso. E ele existe em muitos sistemas operacionais diferentes. Tá? O que é que ele faz para poder trabalhar nos sistemas operacionais? Ele tem uma parte lógica e outra parte operacional. Você acessa a parte lógica. E para poder essa parte lógica ficar independente dos detalhes do sistema operacional, do sistema de arquivos do sistema operacional, eles criaram o que chamam de biblioteca, que são um conjunto de dados dos arquivos, de dados, de programa, de tudo, de resultados, que você vincula através desse comando libraries com um ponto específico dentro da sua estrutura de dados, que poderá ser diferente em cada sistema. Nós vamos usar o SAIS baseado em servidores do próprio SAIS. Ou seja, não vai estar no seu arquivo, no seu computador. E se você tiver sem rede, você não consegue usar ele. Tá? Para isso, você vai criar uma biblioteca com esse nome e esse name. Você escolhe o nome que você quer dar, por exemplo, aulas. E o path você vai indicar no seu server files. Na hora que você colocar no browser, ele vai aparecer sua estrutura daí, você liga para onde você quer. Então, você pode ter uma pasta de aulas, pode ter outra pasta de trabalhos, pode ter outra pasta dissertação ou tese, pode ter uma pasta experimento 1, outra para experimento 2. E aí você liga uma biblioteca com cada pasta dessas. E marca esse recriar, esse onde eu marquei aqui, para não ter que toda vez fazer a mesma coisa. Tá ok até aqui, gente? Ok. Ok, professor. Vejam que nesse caso aqui, ele está com o arquivo marcado, trabalho, apresentação etial, um arquivo do X, Excel, que está na pasta do servidor aula. Tá? E depois de criar a biblioteca, vocês estão vendo aqui o worksheet name.
16, você vai escolher. Você pode escolher a primeira planilha ou o nome da planilha que você quer. Tá? E no output você vai escolher qual é a biblioteca. Aqui no Change você vai escolher a biblioteca que você quer que entre. Clicou no corredor, o SAI vai importar esses dados. Tá? Aula, dados, exemplo, contraste. Choose Files, Upload. Ele vai jogar esse arquivo aula, esse arquivo trabalho, apresentação etial, para a minha pasta aula. Depois que ele está na pasta aula, se você der 2 toques no nome do arquivo que você quer, ele vai abrir essa janela aqui. Qual é o arquivo de dados? Trabalho, apresentação etial. Qual é a planilha que eu quero importar? Se você não colocar nada, veja que ele está marcando First Worksheet, primeira planilha. Ele vai automaticamente importar a primeira planilha. Ele vai colocar como padrão uma biblioteca chamada Work, que é a biblioteca provisória. Toda vez ele cria e apaga. E nessa biblioteca ele vai dar o nome import. Você pode colocar os nomes que você quiser aqui no Change, direcionando para a biblioteca específica ou deixando na própria biblioteca o Work, se você quiser. Ok? Eu disse o arquivo, a planilha 16, eu quero na biblioteca aula e o nome que eu dei foi descritiva, porque é a estatística descritiva. Na hora que a gente faz as opções, ele vai gerar um código aqui embaixo, está mais para baixo daqui, que é gerado por ele, e você consegue ir vendo, consegue ir entendendo o que é que ele está fazendo. Gerou o código, clica no corredor e ele importa. Tá? Daqui para baixo ele tem a descrição do que é que ele importou. Quais são as variáveis, qual é o tipo da variável. Tá? Variável num, ou best, é uma variável numérica. Se tiver o cifrão, não é dinheiro, é a variável caráter. Então é bom dar uma checada para ver se alguma coisa que deveria ser número foi importada como caráter. Como é que poderia acontecer isso? Estava digitando e saiu uma letra que você não viu. Ele vai considerar toda a coluna como caráter. Se tiver um valor caráter, a coluna toda é caráter. Então, se é caráter, você não consegue fazer análise de dados, porque não é dado, não é numérico. Tá? Todas as nossas análises são numéricas. Importou os dados. Tá? E o que é que eu faço com eles? Tasks and Utilities. Tarefas. Como é Tasks and Utilities, primeiro você vai no Tasks, nas tarefas. E agora foi que eu vi, aqui está marcando Map, né? Não é Map, é Statistics. A figura saiu do canto um pouquinho, aí o elipse saiu do canto. Tá? Statistics, sumário. Gente, eu vou pedir que vocês liguem as câmeras se puderem. Eu não estou incomodado onde é que vocês estão, mas vai me facilitar para entender, para ver se vocês estão entendendo, tá? Eu realmente não estou interessado em quem é que está por trás, quem é que está passando. É só porque eu estou com dificuldade, como aqui é uma parte de seguir o raciocínio e é a primeira vez que vocês estão vendo isso, eu ver os rostos vai me facilitar ver se vocês estão seguindo ou se está todo mundo já dormindo. Tá ok até aqui, gente? Sim. Então vamos seguindo, professor. Tasks, Statistics, Summary Statistics.
Na hora que você clica nesse nível aqui, que já é a análise específica, ele aparece essa janela. Tá? Primeiro aqui está em branco. Aula descritiva. Foi o que eu importei ainda agora, não foi biblioteca, aula, arquivo descritiva. Se tiver em branco ainda, que é o que vai acontecer na hora que vocês entrarem, clicou aqui, vai aparecer sua árvore de bibliotecas. Aí você vai clicando no procedimento que qualquer página web faz. Entra na árvore, quero a biblioteca aula, dentro da biblioteca aula eu quero o arquivo descritivo, clicou lá. Papéis, roles. Quais são as variáveis que eu quero analisar? CMYK. Como é que eu faço? Mais. Aí eu posso sair selecionando, dependendo do que eu estou fazendo. Nesse caso, eu posso selecionar vários. Outros procedimentos não permitem selecionar vários, mas o descritivo permite. Seleciono todo mundo que eu quero analisar e eu quero classificar eles, ou seja, quero agrupar essa variável baseado em quê? Numa variável chamada camada. Veja que o SAIS está me permitindo utilizar nomes lógicos. CMYK, carbono microbiano. Não é V1, V2, V3. Eu uso nomes lógicos. É interessante que esses nomes lógicos não tenham acentos nem espaços. Tá? Mas podem ter também. Hoje, o SAIS aceita trabalhar com acentos e espaços sem maiores problemas. Mas, para simplificar, você pode deixar os nomes sem acento, sem espaço, sem barra, sem símbolo fora do normal. Mas, por outro lado, com nomes coerentes. Você olha o nome, qualquer pessoa de biologia do solo vai saber que CMYK é carbono microbiano. pH do solo, pH solo. TOP planta. P por Melick, P Melick. Coisas que depois, daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, quando você vê a análise, você consegue entender do que é que está fazendo. Tá? Se você coloca V1, V2, V3, daqui a 5 dias, você não tem mais ideia de quem é V1, V2, ou quem é T1, T2. Tá? Ou apresenta sua análise para seu orientador, sua orientadora, e ele vai dizer, tá, beleza, T1 foi melhor que T2. Quem é T1 e T2? É muito melhor ter nomes que você consiga entender do que se trata. Faz sentido? Faz sentido, professor. Na hora que eu fui selecionando aqui CMYK e camada, ele já foi criando o dado. O que é que eu tenho aqui? PROC. PROC é o comando, sai para dizer procedure. Qual é o procedimento matemático? Qual é o caminho que ele vai seguir dentro? PROC. Means, médias. É o nome que ele usa internamente, que ele já coloca lá para você, para toda a parte de estatística descritiva. Data. Não é o dia. Data é o plural de datum, ou seja, é dados em latim. Qual é o arquivo de dados que está sendo analisado? É a biblioteca aula, arquivo descritivo. E o que é que ele quer analisar? Um gráfico, a média, o desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo, o número de pontos, a variância por grau de liberdade, DF, para a variável CMYK, baseada na classe camada. Veja que como o camada aqui tinha espaço e parênteses, ele está colocando entre aspas simples e um N. Tá? A única evidência é essa. Se eu tivesse colocado camada sem essa informação de centímetro, ele tiraria essas aspas e o N. Só isso. Tá ok até aqui? Depois que você seleciona o dado, você vai para as opções. E o que é que você quer que ele analise? Eu quero
nas estatísticas básicas. Média, desvio padrão. Não quero o mínimo, não quero o máximo, quero a mediana. Quero o número de pontos, mas não quero o número de pontos faltantes, de parcelas perdidas. Aqui eu marco o que faz sentido para o meu trabalho. E adicionais. Eu quero o erro padrão, eu quero a variância, eu quero a moda. Eu não quero a range. Esqueci. A diferença entre o máximo e o mínimo. Deu branco agora. Não quero a soma total. Amplitude. Amplitude. Obrigado, Paulo. Eu não quero a amplitude. Eu detesto quando dá branco desse jeito. Obrigado. Eu não quero a amplitude e não quero a soma total. Eu quero o intervalo de confiança, 95%. Ou seja, o limite de 5% de significância. E quero o CV. Quero ver os gráficos como um histograma. Aquele gráfico de coluna. Ok? E aí, fui selecionando, ele foi enchendo aqui. Tá? Agora, o PROC continua aí, o MINS continua, o DATA continua o mesmo, mas a lista de variáveis aqui em azul, de coisas que ele vai medir, que ele vai calcular, em azul mudou. Agora eu tenho média, desvio padrão, mediana, que não estava lá, o N estava, o erro padrão não estava, a variância não estava, a moda não estava. Faz sentido, gente? Sim. Eu vou ter que ver esse vídeo depois umas 2 vezes, viu, professor? Sendo sincero aí com o senhor, para eu poder entender Na melhor. verdade, é muita informação. A pessoa fica... Assim, para mim aparece muito pequenininho, assim, eu estou custando a entender o que o senhor está mostrando ali, mas depois eu tenho que ver com mais calma. Mas vamos seguindo. A melhor forma de você ver isso depois, Paulo, vai ser, na verdade, não é nem com vídeo, é o PDF e entrando no site. Entendi. E fazendo com um conjunto de dados. Depois o senhor poderia explicar como é que a gente baixa aquela versão que o senhor disse? Você não baixa mais. Ah, não? Você vai entrar online. Online? Ah, sim. Certo? Aquela versão foi... O site tirou aquela versão antiga que baixava. Então tá bom. Paulo, tem como dar zoom na imagem aqui da apresentação. Aí fica melhor para ver. O meu lado aqui eu não consigo aumentar para vocês, não. Certo? Deixa eu ver se... Inclusive, a janela de vocês fica diferente do que a minha. Tá? Mas a melhor forma de ver isso depois, Paulo, é realmente indo com o no size e o PDF do lado. Vai vendo o PDF passo a passo. Tá certo. E aí, quando tiver dúvida, entra no YouTube e me pergunta. Tá bom, vou deixar. Obrigado. Obrigado, Ariane. Tá ok até aqui, gente? Ok com essa limitação de visibilidade? Sim. Depois que você ainda tem uma opção de output, que é opcional. Tá? Marca aqui, ele vai criar um arquivo do Excel, do SAIS com os dados, que depois você pode exportar para um arquivo do Excel e baixar. Tá? Então, ao invés de você ter que olhar e digitar, você pode economizar esforço, usando um arquivo gerado pelo próprio Excel, pelo próprio SAIS. Output, aula médias. O nome que você quiser.
Você pode ter uma biblioteca separada só para os resultados, aí é como você achar que vai ficar mais fácil de você trabalhar. Corredor, em cima, e roda a análise. Na hora que você faz, o log vai dizer o que é que aconteceu de errado. Tá? Se tiver tido um erro que parou o processo, vai aparecer aqui em erros. Ou avisos e notas. Se for só notas, se não estiver mostrando nada, significa que a análise correu toda tranquilazinha. Não tem nada especial na análise. Tá? Mas, de vez em quando, tem um dado errado ou alguma coisa desse tipo. Se o log está ok, aí você vai para os resultados. E agora é que vocês não estão vendo nada mesmo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Eu tinha mandado fazer análise por coluna, não foi por camada. Então tem aqui. Camada 0, 10, 10, 20, 15 de cada lado, as médias, o desvio padrão, a mediana, o erro padrão, as variâncias. Não tem moda. Nenhum dos dois tem moda. E o intervalo de confiança. Ou seja, média menos intervalo é 232, média mais intervalo é 414. Média menos intervalo 225, média mais intervalo 468. Com uma variabilidade muito alta de 51% e 63%, 0, 10 e 10, 20. Tá ok até aqui, gente? Todo mundo está conseguindo ver isso? Estou vendo, professor. Sim, professor. Certo? Essas duas camadas são confiavelmente diferentes do ponto de vista de carbono microbiano? Professor, repete a pergunta, por favor. As médias não são iguais. 323 e 346. As médias não são iguais. Mas você tem confiança que esses dois valores são diferentes? Não. Por que não? Tá faltando um teste significativo, nesse caso um teste de estatística para ver a significância entre eles. Não tem um teste de significância, André, mas tem uma informação aí que resolve isso. O que é o limite de confiança? É uma faixa de valores, certo? Em que você espera encontrar a população, a média da população, com base na média da amostra, na variabilidade e no grau de confiança que você quer. Isso é a definição do intervalo de confiança. Tá ok? A média da população 0,10 vai estar em algum lugar entre 232 e 414. Certo? Tem apenas 5% de chance que esteja fora desse intervalo. Tranquilo? Para 10, 20, o intervalo vai de 225 a 468. Ok? Ok, professor. Esses dois intervalos se sobrepõem ou não? Se sobrepõe, sim, professor. Na verdade, o intervalo de 10 a 20 inclui todo o intervalo de 0 a 10 nesse caso, mas tem uma sobreposição. Se tem uma Isso. sobreposição, tem muitos valores
da média da população que tanto poderiam ser 0,10 quanto 10,20. Então, a gente não tem como afirmar que são duas populações diferentes. Que essas amostras vieram de populações diferentes. Está fazendo sentido? Tá sim, professor. Análise descritiva. A gente só descreveu os dados, não fez nada além de descrever os dados. Mas já tem uma informação que, olha, até podem ser diferentes, mas nada indica, com base nos dados, que essa diferença de 0 a 10 a 10 a 20 é confiável. Todo mundo está conseguindo ver isso? Isso o senhor diz em função da sobreposição? Sim. O que seria, então, um dado confiável? Dentro disso aí, o que seria um resultado confiável? Se acontecesse isso, por exemplo. Tá? Eu tenho uma população que vai estar, população mão esquerda, vai estar em algum lugar desse intervalo, e a população mão direita está em algum lugar desse intervalo aqui. Ou seja, pode até ser que, na verdade, não sejam diferentes, mas tem uma chance pequena. Entendi. Quanto mais sobrepor, menos confiança você tem de que são realmente diferentes. Nesse caso, ficou isso aqui. É uma anomalia. Normalmente não vai ser uma coisa tão clara quanto esse. Certo? De um ficar Entendi. totalmente dentro do outro. Tranquilo, gente? Você pode repetir, professor? A partir de onde, Lohana? O intervalo. Ok. Intervalo de 0 a 10 é esse aqui. Certo? O intervalo de 10 a 20 foi esse aqui. Nesse caso em particular, a população que viria o 0 a 10 está toda dentro da população do 10 a 20, concorda? Então não tem como você saber se são duas populações diferentes, concorda? Entendi. Podem ser duas amostras diferentes de uma mesma população. A população 0,20, que não distinga entre as camadas. Confere? Sim. E agora? Agora está diferente. Agora, pode até ser a mesma população, mas é bem provável que não seja, concorda? Sim. Porque eu tenho uma amostra que veio daqui, dessa população, e uma amostra que veio dessa população. E a chance de população real estar fora do intervalo entre os dedos é pequena. Então, provavelmente, são duas populações diferentes, são dois conjuntos diferentes, realmente. Correto, Lohana? Entendi. Quanto mais montar um no outro, menos provável que sejam duas populações diferentes. Mais provável que sejam duas amostras de uma mesma população. Raramente vai acontecer isso, que aconteceu nesse caso. De uma população englobar toda a outra população. Isso é incomum. Por que isso aconteceu nesse caso? Porque a variabilidade está muito alta. Como varia muito em torno do acaso, a gente tem relativamente poucos pontos. O que é que a matemática diz? Está variando muito. Eu quero muita confiança. E tem uma base pequena, o que é que eu faço? Abro. Eu abro o intervalo. Eu coloco um intervalo bem grande. Tá? O intervalo está de quase 100 para cima e para baixo nos dois casos. Junta que as médias já foram muito parecidas,
tem uma diferença de 24 só entre eles, uma diferença de menos de 10% entre eles, aí fica impossível de ver se tem diferença ou não. Está fazendo sentido? Sim, sim. Ou seja, A gente pode, diga. a gente pode observar isso quando coloca a barra de erro, no caso do Isso aí seria histograma. usado para colocar a barra de erro. Aqui eu tenho 3 barras de erro diferentes que eu poderia utilizar. Tá? E aí você tem que dizer qual é. A barra de erro pode ser o intervalo de confiança. Tá? Menos intervalo. Se a barra estiver aqui, se a minha mão aqui é a coluna, certo? A barra de erro estaria uma linha aqui, concorda? Esse espaço aqui pode ser o intervalo de confiança, o desvio padrão ou o erro padrão da média. Você escolhe qual deles quer. Tá? E na figura, na legenda da figura, você diz qual foi. Qual é a única regra essencial? Se sua primeira figura usa o desvio padrão, todas com desvio padrão. Certo? Se você quer usar o erro padrão da média, todo mundo com o erro padrão da média. Se você quer Tem usar o algum que intervalo seja melhor? Tem algum dos 3 é melhor para colocar? Todos os 3 são aceitáveis. Nenhum dos 3 vai causar maiores problemas, não. O que acontece aqui? O desvio padrão tem uma ligação direta com a distribuição normal. Então, na hora que você coloca o desvio padrão, você já está dando uma indicação da variabilidade relacionada à variância, que é o quadrado do desvio padrão, e a variância está ligada com a caracterização da distribuição normal. Revistas internacionais vão aceitar de muitíssimo bom grado. Erro padrão da média é uma medida derivada do desvio padrão que leva em consideração o tamanho da amostra. Ou seja, além da variabilidade do tamanho da amostra entrar no desvio padrão, quanto maior o tamanho da amostra para um determinado desvio padrão, menor vai ser o erro padrão. Ou seja, é como se fosse a variação por unidade amostral. Então, também faz sentido perfeitamente. Não conheço nenhuma revista internacional que vá dizer não gostei, vou reclamar com o autor porque usou o erro padrão. E o intervalo de confiança, a mesma lógica. Ele é baseado numa distribuição chamada T de student e está jogando, além disso, o grau de confiança já explicitamente, já colocando um nível de significância explicitamente. Então, os 3, qualquer um deles. Certo? Não vão criar problema para você em nenhum deles. O que é que a maioria das revistas não gosta muito? Uma indicação como CV. Certo? Tem outro que pode ser, se você estiver falando do teste Tukey, por exemplo, que não é o caso aqui, mas se você estiver fazendo a figura para mostrar resultados do teste Tukey, você pode utilizar o delta do Tukey para fazer a barra. Novamente, as revistas vão aceitar isso aí, é uma questão do que é que você acha que faz mais sentido no gráfico. A grande vantagem do erro padrão é que fica uma barrinha menor, né? A barra fica menos puxada. Tá? Mas é uma questão... Continua com a mesma medida básica, não vai fazer muita diferença, não. O que é essencial? Primeiro, dizer quem é. Tá? Não coloca uma barra sem dizer o que é. Porque ninguém tem a obrigação de adivinhar o que é que você escolheu. Segundo, figura 1 escolheu esse, use em todas as figuras semelhantes. Porque senão
O pobre do leitor vai olhar ali, barra, lá ela usou desvio padrão. Porra, que queda desgraçada foi essa, da primeira para a segunda? Não é porque saiu do desvio padrão para o erro padrão da média. É sacanagem. Consistência é muito importante. Sejam consistentes. E, por sinal, esqueçam seus professores de redação do ensino médio para o Enem. Tá? Todos eles mandaram vocês, quando você mandava uma redação usando muitas vezes o mesmo termo, eles diziam, troque, use termos diferentes. Aqui, use o mesmo termo. Tá? Se a variável é carbono microbiano o tempo todo. Não use carbono microbiano, depois carbono da biomassa microbiana, depois CEMIC é CEMIC. Não fica trocando nome porque o professor de redação, a professora de redação disse repetir é ruim, repetir é bom. Facilita a vida do leitor. Se você chamou o tratamento de alguma coisa no início, use aquela coisa de canto a canto. Não fique trocando. Tratamento controle. Tratamento não inoculado. Tratamento sem inoculação. É tudo o mesmo nome o tempo todo. Chamou ele, chama do mesmo jeito. Isso não tem nada a ver com o assunto daqui, não. Só é pegando, e a Ariane já escutou isso na defesa dela. Tá? Eu uso isso aí toda vez, inclusive com meus alunos. Ok? É o que a gente estava falando ainda agora. E o arquivo do site. Opa. O arquivo do site. Tá? Uma linha para cada grupo, uma coluna para cada coisa que você pediu para ele calcular. Biblioteca, aula, vejo que apareceu aqui o arquivo médias. Tá? Se eu clicar direito, vai aparecer o exportar. Que aí eu mando ele exportar para a pasta e depois eu baixo o arquivo lá na pasta. Não tinha aquela setinha para cima para fazer o upload? Setinha para baixo e faz o download. Ok, gente? Ok, professor. Professor, aí quando eu abro em Excel, fica nesse mesmo formato, né? Vai ficar nesse mesmo formato. Bom. Certo? Se vocês copiarem e colarem, provavelmente vai ficar o rock do louro com problema mental. Por que isso? Porque o SAIS trabalha com a notação americana. Pontos na decimal. É muito provável que o seu Excel esteja na notação brasileira. Vírgula para decimal. E ponto para milhar. Então, se você copiar o valor com um ponto, o Excel brasileiro vai simplesmente ignorar aquele ponto. E aí, o que era 100 e pouco, vai virar 100 milhões, não sei quanto. Tá? Pode copiar e colar, sem problema nenhum. Mas antes, configure o seu Excel para usar o ponto decimal. Ou copie para o Word, para uma tabela do Word. No Word, substitua pontos por vírgula e depois copie para o Excel. Como você achar que é mais negócio trabalhar. No meu caso em particular, o meu Excel é notação americana. Porque eu já vou precisar da notação americana quando eu for fazer tabela para revista, quando eu for fazer figura para revista, já tem que estar tudo em pontos no lugar da vírgula.
que é o mesmo que acontece com vocês fora do ambiente empresarial. Tá? Para vocês apresentarem para os clientes de Emílio, Elson e Cleiton, vocês vão precisar usar as vírgulas. Mas se você mandar para uma revista, você vai precisar usar os pontos. Então, aí você escolhe o que é, qual o caminho mais importante para vocês. Tá? No meu caso, como eu não trabalho com o setor empresarial, eu deixo o meu na notação americana. Tá? Mas qualquer caminho dá no mesmo. Se você salvar o arquivo do Excel, saído do SAIS, o próprio Excel já faz a conversão. Então, não precisa se preocupar com essa diferença. Ele não vai sair do SAIS americano, como todo SAIS. O Excel brasileiro, ele já faz o... Ele já diz, aqui é decimal, tá? Não confunda decimal com milhar. Independente do que você usa no seu. Vai apresentar certinho. Tá ok? Ok até aqui, gente? Ok. Ok, professor. A gente fez o teste, a gente fez a descritiva, agora vou fazer o teste de Tucker, de teste de T. A gente tinha feito Tasks and Utilities, Tasks, Statistics, Summary Statistics. Correto? Agora vai ser Tasks and Utilities, Tasks, Statistics, T-Tests. Testes T. Seleciono o arquivo. Qual o teste que eu quero? One sample, paired or two sample. O one sample test compara o seu valor com um valor pré-definido. Eu não conheço nenhum uso que a gente use em agrárias, para esse teste. Exceto comparar em termos de regressão. Comparar componentes de uma regressão. Aí faz sentido. Comparar com zero. Esse valor é diferente de zero? No conjunto, no contexto de regressão, isso faz sentido, mas a gente vai ver isso em regressão. Para a descrição, eu não vejo. Aí você tem dois tipos. Teste T de amostras pareadas e não pareadas. O paired é evidentemente pareado. E o two sample é o que nós chamamos normalmente em português de amostras não pareadas. São duas amostras independentes. Ok até aqui? Paired. Para o paired, as suas variáveis têm que estar separadas. Não é mais CMYK, uma coluna só. É o CMYK 010 é uma variável e o CMYK 1020 é outra. Porque eu vou ter que colocar a variável pelo grupo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não? Você vai ter que ir no Excel e reorganizar seus dados para essa análise. Tá ok? Tranquilo, professor. No caso aí, cada um vai ser uma variável. Como é, Lohana? No caso aí, cada um vai ser uma variável, né? Para ser inserida. Cada variável vai virar duas variáveis. O CMYK era uma variável só. Com outra variável com a coluna, com a profundidade. Tinha uma coluna camada e outra coluna CMYK. Correto? Agora você vai matar a coluna camada e CMYK vai estar CMYK 010 e CMYK 1020. O 010 de um lado e o 1020 do outro. Isso para cada variável que você tinha no outro arquivo. Ok? Certo. E aí você vai fazer isso na munheca no Excel. Vão ser dois arquivos, então. Eu tenho que gerar dois. Não, é um. Peraí, vai gerar
Volta um pouquinho. Eu falei não, mas vamos voltar um pouco. O que é que você queria dizer com vão ser 2 arquivos? Então, quando eu dividi isso aí entre o CMYK 0 a 10 e o CMYK 10 a 20, para eu inserir aqui, tem que inserir um e inserir o outro. Não, você vai inserir os dois em um arquivo só, diferente do primeiro. Vão ser colunas separadas. Ah, tá. Colunas separadas. Entendi. Entendi agora, professor. São colunas. Pode ser até a mesma planilha, mas vão ser colunas a mais. Entendi. Antes eram linhas, eles estavam em linhas. Agora, essas que estavam em linhas de 0 a 10 e 10 a 20 vão passar a ser colunas. Eles estavam uma coluna só, Isso. que tinha várias linhas dizendo. Tinham 2 colunas. Uma dizia qual era a camada e outra dizia qual era o valor para aquela camada. Correto? Correto. Agora vai ter 2 colunas, cada uma mostrando valores de uma camada somente. Ok. Tá? Melhor forma de fazer isso aí para você ver depois o que é CMYK 010, CMYK 1020. Tá bom. Aí fica fácil você lembrar quem é quem, sem ter que fazer muita mágica de memória. Ok. Tá? Para selecionar, clica no mais, procedimento normal. Como eu fiz aqui. Tá? E aí ele vai fazer o teste. Eu quero fazer o two-tailed. Two-tailed quer dizer comparar os dois lados, maior ou menor. Tá? Eu posso fazer upper, se um é maior do que o outro, ou lower, se um é menor do que o outro. Normalmente, nós vamos trabalhar com o two-tailed. Bicaudal ou unicaudal, usando o português. Tail é cauda, então two-tailed, bicaudal, one-tailed, unicaudal. E o resultado. Primeiro ele viu, esse material está normal, porque o teste T é baseado na distribuição normal, então ele já vai dizer, tá, provavelmente normal. Tá? Shapiro-Wilk, Komogorov-Milne estão dizendo, o Shapiro-Wilk são testes para normalidade e fuga de normalidade, aparentemente normal. A diferença entre CMYK 0,10 e 10,20 foi negativa, menos 20. Ou seja, 0,10 estava menor do que 10,20, como a gente já tinha visto antes. Certo? O desvio padrão da diferença, o erro padrão da diferença, o valor mínimo e máximo da diferença. A média da diferença, o intervalo de confiança para a diferença e a chance dessa diferença acontecer somente devido ao acaso. Cerca de 70% das vezes, baseado na variabilidade dos dados, eu encontraria uma diferença de 23 devido ao acaso. Se eu fizesse milhares de vezes essa amostragem, em 70% das vezes, essa diferença de 23 seria explicada pelo acaso. Ou seja, não dá para pensar que não é devido ao acaso. Pode até não ser devido ao acaso, mas é tão pouco provável que a gente vai desconsiderar a possibilidade de não ser devido ao acaso. Faz sentido? Paulo? Eu estou com um pouco de dificuldade de interpretar os resultados, sabe, professor? Vamos lá. Como o senhor mostrou, assim, eu não consegui enxergar o passo a passo até chegar lá nos 70%. O 70% está aqui, Paulo. Certo? É a chance desse valor, dessa diferença, acontecer devido ao acaso. De onde é que saiu os 70%? Primeiro, o TST tem uma distribuição específica criada pelo cara chamado, pelo
pelo pesquisador na década de 20 do século passado, não é 20 desse século, não, chamado, que usava o pseudônimo de estudante. Por que é que ele usava o pseudônimo? Eu não sei. Tá, mas ele escolheu ser chamado de estudante, que é uma distribuição derivada da distribuição normal. Nessa estatística, tem como calcular a chance de um valor acontecer, de uma diferença entre valores, entre amostras, acontecer devido ao acaso. Tá? Para isso, primeiro checou se é uma distribuição normal. Então, T é derivada normal. Aparentemente, sim. Certo? Depois disso, ele calculou a diferença, o SAIS calculou, né? Entre as amostras 10 a 20, 0 a 10 e 10 a 20, considerando o caso específico da pareada. E encontrou, nessas 15 comparações, a média das diferenças de 23. Menos 23, porque CEMIC 0 a 10 foi menor do que 10 a 20. Tá ok? O desvio padrão, o erro padrão da média. Aqui é o desvio padrão da diferença, o erro padrão da diferença, os valores mínimo e máximo da diferença. Está descrevendo a diferença entre 0,10 e 10,20. Certo? O intervalo de confiança da diferença e qual é a chance desse T que ele calculou em 0,40 negativo acontecer devido ao acaso. Melhorou agora? Melhorou sim, professor. Certo? E essa chance quer dizer, se eu fizer muitas vezes essa amostragem, a chance sempre quer dizer isso, tá? Essa PR sempre é isso. Se eu repetisse isso muitas vezes, essa era a chance, nesse caso, 0,6966, ou 69,66% de chance, dessa diferença, esse T de menos 0,4, acontecer somente devido ao acaso. No F é a mesma coisa, no TUC é a mesma coisa, a lógica sempre é essa. Se eu repetisse isso muitas vezes, se eu fosse nessa mesma população muitas vezes, cada vez coletando uma amostra diferente, a chance disso acontecer devido ao acaso era essa. Ou seja, uma chance muito alta de ser devido ao acaso. Se é uma chance muito alta de ser devido ao acaso, é uma chance muito pequena de não ser, né? E, portanto, a gente desconsidera a possibilidade de que seja uma diferença real. Não é que a gente está afirmando que não é uma diferença real. A gente está afirmando que é uma chance tão baixa que eu não vou botar minha mão no fogo. Melhorou? Sim, senhor. Lohana? No caso aí, então, ele está dizendo que tem uma chance de 70% de ser diferente. De não ser diferente. De não ser diferente. Tem 70% de chance da diferença entre 0,10 e 10,20 ser devido ao acaso. Sim. Cortou, você tirou o som. Lohana, você está sem som. Entendi, professor. Certo? Sempre que você encontrar um PR, é a chance daquilo ali, seja lá o que for aquilo ali, ser devido ao acaso. Ok? Ok. Por isso que você quer um PR baixo, não quer um PR alto. Quanto mais baixo o PR, menos provável de ser devido ao acaso e, portanto, mais provável de não ser devido ao acaso, de ser real. Tranquilo? Isso a gente foi com o T pareado.
E eu não fiz o ter não pareado, vou deixar para vocês brincarem e descobrirem. Ok? Teria mais um assunto que estava planejado, mas vou deixar vocês só com o PDF, que é como fazer contraste ortogonal. Por que isso? Porque já estamos com 3 horas de aula quase, e eu acho que a capacidade da gente continuar com assunto novo, desse tipo de assunto, que a gente não está conversando direito, é mais uma exposição, vai ficando meio baixa. Então, eu acho que vai ser mais lucrativo para vocês examinarem o PDF, tentarem brincar com o conjunto de dados que vocês têm e terem dúvidas. O que é que vocês me dizem? Tá certo, professor, eu concordo. Concordo também. A aula já foi meio comprida, né? A gente começou a aula de 2h05, eu acho que eu já estava falando. Parou uns 15 minutos só. Então, são 2h30. Eu acho que já está meio no limite para vocês. Certo? Ou alguém quer continuar? Não, tem que rever isso tudo agora, brincar com os dados, como o senhor disse, né? Tentar entrar lá, trabalhar com o sistema, né? Com o programa, porque eu não tenho prática nenhuma nele, no programa, então eu tenho que me descobrir nele ainda. A interface dele é um pouquinho diferente, certo? Mas está bastante boa atualmente. Tá um programa bastante amigável para um programa de estatística, tá? Não é nenhum WhatsApp da vida de tão amigável assim, não. Mas não é bicho de 7 cabeças também, não. Dá para trabalhar com ele sem excesso de dor de cabeça. Eu tinha colocado, ou melhor, deixa eu voltar. Eu vou terminar de preparar, agora que houve a adição de André e Lohana, eu vou trabalhar os arquivos e vou mandar hoje ainda, ou no máximo amanhã de manhã, o arquivo de dados do trabalho. Que aí você já tem material para brincar. Tá? O arquivo da sabatina eu vou deixar para mandar na quarta-feira, para vocês terem tempo para ter dúvidas sobre a teoria, porque eu tenho uma amnésia profunda a partir do momento que a sabatina está distribuída para vocês. Então, eu quero que vocês tenham tempo para me perguntar alguma coisa e eu responder sem ser que deu branco. Tá? Diga, Lohan. Os questionamentos a gente faz no grupo, né? Grupo, pelo WhatsApp pessoal, sinal de fumaça, e-mail, como você achar mais conveniente para você. Certo? Todos vocês têm meu WhatsApp, certo? Porque está no grupo, né? Então, se você se sentir mais confortável em ter uma conversa fora do grupo, tranquilo, o que acontece é o seguinte: se for uma conversa do seu WhatsApp comigo ou por e-mail, tá? O WhatsApp provavelmente é melhor do que o e-mail para o vai e vem, né? Para ser uma conversa. Se for uma conversa, o que eu vou fazer é transformar, depois que tivermos terminado a conversa, eu vou tirar todas as suas informações e transformar numa conversa decente comigo. Tá? E colocar essa conversa no grupo. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Lohana? Sim, sim. Então, vai ser disponibilizado para todo mundo, mas sem saber que é você. Tá? Por que isso? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, mas como você preferiu conversar comigo em particular, será tratada como particular. Tá? Eu não coloco o nome da pessoa que eu estava discutindo. Inclusive, vocês vão observar que
normalmente não vou usar o nome durante a conversa. Tá? Pelo menos vou tentar evitar usar o nome durante a conversa para poder depois ficar fácil de fazer a transformação. Todas essas conversas vão para o CIGAR depois. É simplesmente uma forma, porque no CIGAR todo mundo vai ter acesso a essa informação. Tá? Eu admito que a dúvida que um aluno tem é uma dúvida em potencial de outro aluno ou aluna, que talvez não tenha chegado lá ou não tenha visto por aquele ponto, e ao receber a conversa, teve. André e Lohana, vocês não estavam na aula passada, mas vocês podem ficar à vontade de me mandar e-mail ou WhatsApp a qualquer hora, eu responderei rapidamente. Normalmente na mesma hora. Não vou garantir a mesma hora, que pode pegar numa hora que eu estou dirigindo, estou sem o celular por alguma razão. Tá? Mas respondo rápido e não me incomodo de receber dúvida de aluno nenhum, hora nenhuma. Sábado, domingo, feriado, por mim, não tem problema. Se eu não puder responder naquela hora, eu respondo depois. Não recomendo ligar na função voz, porque tem uma chance de 99,99999% de eu não atender. Eu e o telefone somos muito amigos para WhatsApp e e-mail. Somos inimigos mortais, nível Bolsonaro e Lula, para voz. Tá? Então, se vocês me ligarem na voz, tem uma chance muito alta de eu simplesmente não atender. Não é com vocês, não é nada pessoal, é simplesmente que eu não atendo o telefone. Pelo menos, raramente atendo o telefone. Então, WhatsApp, tranquilo. Para dúvidas, o WhatsApp provavelmente é uma ferramenta melhor do que o e-mail, porque entra mais numa conversa. Tá? Mas o e-mail também uso os dois, checo os dois constantemente. Se você preferir o e-mail ao invés do WhatsApp, tanto faz o Gmail quanto o FRPE, os dois estão nas aulas. Então, os dois são checados constantemente. Ok, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tá ótimo. Ok, professor. Até a segunda-feira ou dúvidas antes. Tá certo. Até mais. Obrigado. Até Até mais. Tchau. Já, professor.